Analytics, conceitos. Definição. Analytics é o processo de examinar dados brutos para extrair informações significativas e insights que auxiliam na tomada de decisões. Envolve o uso de técnicas estatísticas, algoritmos de aprendizado de máquina e ferramentas de visualização de dados. Pode ser descritivo, o que aconteceu; diagnóstico, por que aconteceu; preditivo, o que vai acontecer; ou prescritivo, o que deve ser feito. Relação com Big Data. Analytics é a ferramenta que permite transformar o Big Data em informações valiosas. Sem Analytics, o Big Data seria apenas um grande volume de dados sem utilidade prática. As tecnologias de Big Data fornecem a infraestrutura e as ferramentas necessárias para realizar analíticos em grandes conjuntos de dados. Tipos de Analytics. Tem o Analytics descritivo, que responde à pergunta: o que aconteceu? Envolve a análise de dados históricos para identificar padrões e tendências. Exemplos: relatório de vendas, análise de tráfego de sites. Tem o analítico diagnóstico, responde à pergunta: por que aconteceu? Envolve a investigação de dados para identificar as causas de eventos passados. Exemplo: análise de causas de falhas de produção, investigação de fraudes. Tem o analítico preditivo, responde à pergunta: o que vai acontecer? Envolve o uso de modelos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquina para prever eventos futuros. Exemplo: previsão de vendas, previsão de demanda. E, finalmente, o Analytics prescritivo responde à pergunta: o que deve ser feito? Envolve o uso de modelos de otimização para recomendar ações que maximizem os resultados desejados. Exemplo: otimização de campanhas de marketing, otimização de preços. Tem os processos do Analytics: é a coleta de dados, obtenção de dados de diversas fontes, como banco de dados, arquivo de texto e sensores; preparação de dados, limpeza, transformação e organização dos dados para análise; análise de dados, aplicação de técnicas estatísticas e algoritmos de aprendizado de máquina para extrair insights; visualização de dados, criação de gráficos e painéis para comunicar os resultados da análise; e a tomada de decisão, uso dos insights gerados pela análise para tomar decisões estratégicas. Existem ainda diversas ferramentas de Analytics, cada uma com suas especialidades e aplicações. As mais comuns podem ser divididas em categorias. Ferramentas de visualização de dados. Tem o Tableau, que é uma ferramenta mais popular para visualização de dados, permite criar painéis interativos e relatórios a partir de grandes conjuntos de dados. Oferece uma interface intuitiva e recursos avançados de visualização. O Power BI da Microsoft, uma ferramenta de Business Intelligence BI, que permite criar painéis e relatórios interativos, integra-se facilmente com outros produtos da Microsoft, como Excel e Azure. Tem o Looker Studio do Google, que é uma ferramenta de visualização de dados gratuitas do Google, que permite criar painéis e relatórios interativos. Integra-se facilmente com outros produtos do Google, como Google Analytics e Google Sheets. Agora, linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento para o Analytics. Tem o Python, um dos mais famosos, né? Uma linguagem de programação versátil e poderosa, amplamente utilizada em Analytics. Possui bibliotecas como Pandas, NumPy, Scikit-learn, que facilitam a análise de dados e o aprendizado de máquina. Tem o R, uma linguagem de programação especializada em estatística e análise de dados.
oferece uma ampla gama de pacotes para análise estatística, visualização de dados e aprendizado de máquina. Tem o SQL, é o Structured Query Language, é uma linguagem de consulta padrão de banco de dados relacionais, essencial para extrair, transformar e analisar dados armazenados em bancos de dados. Tem o Anaconda, que é uma distribuição Python e R para computação científica, muito utilizada em data science e machine learning. E tem as ferramentas de análise estatística, o SAS Statistical Analysis System, um software comercial para análise estatística avançada, amplamente utilizado em setores como saúde, finança e pesquisa. Tem o SPSS Statistical Package for the Social Sciences, um software comercial para análise estatística em ciências sociais e outras áreas. Tem o Microsoft Excel, que é uma ferramenta de planilhas eletrônicas que oferece recursos básicos de análise de dados e visualização, amplamente utilizado para tarefas simples de análise de dados. E tem as ferramentas de análise web, como o Google Analytics, uma ferramenta gratuita para análise de tráfego de sites e aplicativos. Fornece informações detalhadas sobre o comportamento dos usuários e o desempenho do site. E é isso, pessoal.